você está no De Frente com as Nutris. Eu sou a Inara Bessa. E eu sou a Camila Vasconcelos. E se você é um simpatizante, um amante do CrossFit, fica nesse vídeo, porque hoje a gente vai entrevistar uma lenda dessa modalidade. Vocês não estão entendendo quem que tá aqui com a gente. É muita moral. Bom, antes de mais nada, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores maravilhosos que nos ajudam a tudo isso aqui ser muito possível e muito especial. Começando com a Body Shopping. Isso mesmo, uma loja de suplemento incrível que nos apoia tanto aqui quanto no consultório. E tudo que vocês precisarem de suplementação, vocês podem contar com eles. Além disso, nós temos a MS Saúde, uma contabilidade especializada na área médica. Sim, você profissional da saúde que deseja ter uma orientação contábil, pode procurar a MS Saúde, que eles estão prontinhos lá para te ajudar. Eles são incríveis. Não podemos esquecer da Avocado, aqui o estúdio, com todos os diretores, editores, toda a equipe maravilhosa. Muito obrigada. É isso aí. Além disso, temos a Dasdu, com os nossos looks incríveis. A Letícia Spagnoli, com a nossa beleza. E quem mais? Com a Madame Lavande. Isso aí. Uma marca de pijamas maravilhosos, super delicados, aconchegantes e luxuosos. É isso aí. Então, vamos lá? Vamos apresentar. Vamos lá que eu tô ansiosa, calma aí. Bom, ele é uma referência quando a gente pensa em atleta, coach... O que mais? Orientador, psicólogo também, eu acho. Enfim, realmente é uma referência no Brasil no que diz respeito a CrossFit. Então, com vocês, Armandão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu queria entender um pouquinho, acho que todo mundo tem curiosidade, de como que era a sua vida antes do CrossFit. Como que era? Sempre foi seu sonho a trabalhar com esportes de alto rendimento? O que você fazia antes do mundo do cross? Bom, eu sou quando vocês falaram aqui na apresentação, uma lenda e tal, isso me preocupa um pouco, como me deixa feliz ao mesmo tempo. Isso mostra o quão velho eu sou. Isso é meio preocupante, mas vamos lá. Sou formado desde 2004, né? E desde 2000 eu tô na área, estagiando e tudo mais. Sempre gostei da parte prática e sempre voltado para o rendimento, sempre procurando aprender com o extremo do esporte. Até comentando aqui, nossa, na minha vida eu joguei bola, cheguei a jogar em time aos 15, 16 anos, no Londrina, categoria de base, depois lutei jiu-jitsu também, boa parte. E nesse começo da faculdade e tal, eu comecei a trabalhar na musculação como estagiário e experimentei o fisiculturismo. Então, aos 18 anos, fiz a primeira competição de fisiculturismo. E o fisiculturismo nesse período era categorias júnior até 21 anos. Vivenciei, achei o máximo, e aí minha vida foi meio essa vertente do fisiculturismo por 10 anos. E onde acabou esse ciclo por volta de 2011. Em 2008 a 2011 eu voltei a competir, daí eu tive bons resultados, né? Culminando com o Campeonato Paulista Overall. E fui. Então, ou seja, eu vivi um pouco desse esporte, quis viver o extremo dele, competir mesmo, passar por todas as fases, conhecer, ter a vivência teórica e prática disso daí, né? Que a gente aprende muito na prática. Às vezes o que tá na teoria é legal para você entender e contextualizar a prática, mas tem caminhos pela prática que nos ensinam muito, muito sobre isso. Uhum. Em 2011 conheci o CrossFit. Não imaginava trabalhar com CrossFit, mas eu gostava muito de levantamento de peso. Fui powerlifter também, que é uma categoria de levantamento de peso, não sei se vocês conhecem. Sim. Né, que são os movimentos básicos, agachamento, supino e terra. Fui segundo no campeonato... Fui campeão paulista, brasileiro, fui segundo no campeonato americano, sul-americano. E tive uma experiência legal, mais uma vez vivendo o esporte de novo e aprendendo com isso. E nesse meio tempo, eu conheci o CrossFit. E nisso eu me interessei pelo CrossFit, que tinha um levantamento de peso, que na época que não era muito comum o LPO. Sim. Aliás, no Brasil não tinha nada de LPO, eu tive que ir muito para fora para conhecer os Estados Unidos, Argentina, Chile. Aqui na América do Sul, nesse momento, o CrossFit era bem conhecido e no Brasil nada. Tinha 7 a 8 academias no Brasil nesse período. Eu tive que muito buscar fora. E era uma coisa que me interessava. Aqui era uma coisa muito velada. Você queria o levantamento de peso olímpico, só encontrava no Pinheiros, com o Fernando Reis. Era muito recluso. Você tinha que estar meio que no petit comité deles ali para estar... Era difícil. Depois o CrossFit abriu isso para
abrir os movimentos básicos e tudo mais, foi muito legal. Isso me interessou. Foi, puta, que esporte legal, que tem as coisas que eu gosto aqui no meio. Daí eu fui aprendendo sobre isso e tal, e comecei a entender sobre o CrossFit. Só que eu não pensava nisso. Foi um convite do meu sócio, o Kaká, que trabalhou comigo numa empresa aqui, multinacional de redes de academia, que ele foi para a Austrália, e quando ele voltou com essa ideia. Ele falou, tem um negócio legal que está acontecendo aí, um cara em São Paulo dá o curso, vamos fazer? Eu falei, vamos. Fui lá e conheci o CrossFit. No auge do fisiculturismo. Daí foi onde me interessou. As pessoas do fisiculturismo querendo te matar. Isso é loucura, que tal. Eu sei bem como é que é essa bolha. Mas tem muitos amigos no fisiculturismo, nossa, amigos aí de Sardinha, Bad Boy, dentre outros. E nesse caminho não perdi o contrato por causa disso, pelo contrário, eu admiro muito e me ajudaram muito, né? Tenho só gratidão por essas pessoas. E daí, a partir daí, eu comecei a procurar o CrossFit. Como eu falei para vocês, eu não tinha nada aqui não, no Brasil. Tive que ir atrás, procurar fora, muita coisa fora. E foi onde comecei a crescer. Mais de 2011, onde eu fiz a minha formação. Na verdade, fiz minha formação para abrir um box que precisava do Level 1, em 2012, na Argentina. Que só tinha curso lá, não tinha curso no Brasil. E entre 2012 aí eu abri uma empresa, nesse momento eu tinha medo também. Falei, poxa, esse negócio, será que vai dar certo? Será que é uma moda? E os amigos meus, engraçado, quando eu fui para a Argentina, 70% do pessoal lá era brasileiro fazendo curso. Era pessoa interessada, assim. Daí encontrei amigos meus, eu sou de Bauru. Eu encontrei um amigo meu de Bauru, falei, poxa, você tá trabalhando também com CrossFit? Que é o Júnior Carvalho, não sei se vocês conhecem, claro. Quem mexeu com CrossFit conhece ele. Daí eles voltaram, eles montaram a CrossFit Bauru, em 2012 mesmo. E eu, nesse meio tempo, não abri, falei, Armando, você tá perdendo tempo, dá certo. Daí o pessoal de São Paulo, abre logo, você tá perdendo tempo e tal. Eu falei, não tem dinheiro, pouco que eu tenho eu vou investir no negócio que vai dar certo. Bom, enfim, criei coragem, montou. E esse negócio, graças a Deus, prosperou, como vocês sabem. E a gente tá aí no mercado desde então, assim. Daí começou essa jornada aí e praticamente assim, a gente foi descobrir no Brasil junto com essa galera, foi descobrindo o CrossFit junto com essa galera que começou, porque era tudo muito difícil. Então a gente se comunicava muito, falou, puxa, vai ter um curso, vai vir um atleta X, vamos lá, para buscar mais conhecimento. Você pegou todo o desenvolvimento do CrossFit no Brasil? No Brasil, né? Eu peguei praticamente todo. Foi bem devagarzinho no começo e depois começou a difundir em 2014, assim. Sim, eu lembro que no começo tinha realmente só o Level 1 em São Paulo ou no Rio, não é isso? Então, como eu te falei, tinha só fora. Aí depois veio para São Paulo e Rio, porque eles procuram as grandes capitais por questões de ser mais fácil, o pessoal vir de avião, tal, é mais fácil. Até agora a gente está conseguindo trazer o Level 1 para Ribeirão aqui. Legal. A gente conseguiu trazer 2 anos, estamos tentando trazer de novo, né? Porque não é muito comum. Eles sempre ficavam em grandes centros ou cidades próximas a grandes centros. Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, né? E começamos a trazer para cá, graças a Deus, por causa da demanda também, né? Mas eles sempre buscavam isso. Então era difícil, tinha que viajar um pouquinho para buscar. E é um curso carinho também para nós brasileiros. Sim, com certeza. E aí foi nesse momento, então, que o CrossFit virou a sua vida, podemos dizer assim. Como eu falei, eu tive que mergulhar de cabeça para aprender isso daí, que era uma coisa que não era comum, mas o que é legal, eu sou um cara muito teórico, né? Eu gosto muito de estudar, sempre fui isso assim, né? Até brinco, tenho uma periodização de estudo na minha semana, fico brincando, estudo todos os dias e tal. E muito do esporte tem no CrossFit. O CrossFit não inventou nada, né? Ele pegou tudo coisa de outros esportes. Então, e se você ficar muito preso ao que diz a cartilha do Level 1, você fica muito limitado na sua conduta e às vezes até erra. O que aconteceu com muito. O CrossFit às vezes é marginalizado, criticado por machucar, às vezes com razão, por má interpretação dos próprios coaches, que acham que tem que ser um treino de alta intensidade, o tempo todo, matar. E quando você vai para o treinamento desportivo, você sabe que não dá para se manter em alta intensidade o tempo todo. Você tem que ter um planejamento, que é onde que entra a periodização, que todo mundo fala, e onde você vai mesclar os estímulos que você vai dar, né? Sim. Mais intenso, menos intenso, a capacidade aeróbica, potência aeróbica, por aí vai. Daí você tem que mesclar. Então isso, outros esportes ensinam muito. Daí você consegue trazer para o CrossFit e entender um pouquinho mais. O fisiculturismo deve ter te ajudado muito a ter esse prisma, né? Ter esse olhar, me ajudou assim. demais. Porque no fisiculturismo a gente quer manter o shape de competição, só que a gente sabe que é
completamente impossível e até não é bom pro atleta, né? Não, você tem que Você desenvolver, né? tem Você que não consegue desenvolver. desenvolver naquela dieta restritiva lá e tudo mais. O fisiculturismo é uma coisa engraçada, muito legal, que eu consegui trazer para o CrossFit. Como você falou da bolha do fisiculturismo, tinha a bolha dos CrossFit também. Falou, não, fazer uma rosca direta, que não é musculação, fazer essa chacota dentro do box lá, como o pessoal nas academias fazia com... você tá fazendo um snatch, pô, isso aqui não é CrossFit, tá? E por aí vai. Só que isso me trouxe... O que esses exercícios traz para o CrossFit? Eles são exercícios auxiliares que ele ajuda a fortalecer e fortalecer principalmente tendões, né? A gente trabalha muito hipertrofia no CrossFit, mas não com hipertrofia pensando em estética, mas sim com o modelamento da fibra, fortalecimento do tendão para aguentar cargas mais pesadas na próxima parte do planejamento, que é o treino de força, uma parte mais neural. Então isso precisa haver. Então movimentos às vezes isolados, só tende a ter no CrossFit, não tanto quanto no fisiculturismo, mas para você fortalecer o tendão do bíceps, tendão do tríceps, para depois você levantar uma barra, pendurar numa barra e isso não ter nenhuma lesão. Então eu consegui inserir isso dentro, nesse momento que a galera, não faço isso é coisa de academia, eu faço CrossFit. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, as coisas se agregam, se ajudam muito, né? Tanto um para o outro, né? Daí eu consegui inserir isso e colocar no treinamento, isso me ajudou comigo, que comecei no CrossFit, como eu falei para você nos outros esportes, eu usei o CrossFit também no extremo, completei das primeiras competições no Brasil, tive uma certa relevância na minha competição e depois veio pessoas interessadas junto comigo, do qual eu comecei a treiná-los também e a gente também começou a se destacar no cenário nacional. Mas por gostar disso, né? Que o forte mesmo da academia não é essa galera. Isso aí é 1% só. Não é isso que gera dinheiro, não. Mas é por gostar disso e você aprender muito com isso. Com os vieses, com o limite ali. Fala, como que eu faço desse limite? Preciso estudar um pouquinho mais. Deixa eu buscar em outro esporte para aprender um pouco mais sobre isso. O CrossFit, ele traz uma filosofia que dá pra gente aplicar em tudo na nossa vida, né? No nosso trabalho, você também, inclusive, dentro do empreendedorismo da CrossFit Ribeirão. Acho que a filosofia da determinação, da disciplina, da superação, a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida. Foi uma das coisas que eu mais me apaixonei no cross, foi isso, que eu carregava de forma inconsciente e de repente estralou na minha cabeça. Falei, gente, minha vida melhorou muito depois do CrossFit. Eu acho que o legal do CrossFit é ter essa dinâmica de ficar reforçando esse tipo de pensamento. Sim. Que talvez em outras áreas, tirando a luta, porque eu acho que a luta também reforça muito esse mental. Talvez, por exemplo, na musculação, no fisiculturismo, você tem que estar muito inserido para você ter essa dinâmica, porque daí você só vai ter essa dinâmica de pensamento, de reforço de pensamento, quando você já está realmente, tipo, você é um atleta, você tem um coach por trás e tudo mais. No cross, agora, na musculação, sem amadora, digamos assim, né? Você não tem muito isso, né? É difícil o personal que tem essa coisa de fortalecer seu mental. Na luta eu passei muito por isso. Você fortalece muito a sua mente, né? É muito reforçado isso, assim. Para você aguentar toda a parte de treinamento, periodização, para ir para um campeonato. Pra você aguentar tomar porrada mesmo, né? O CrossFit... Muita gente da luta se dá muito bem no CrossFit, porque é muito parecido. Tudo que você falou mesmo, a resiliência, esse estresse, você traz tudo da luta. Você está sempre numa posição de submissão ou de dificuldade, que você tem que vencer aquilo. E você não pode desistir, você tem que ser resiliente para aquilo. Não tem opção. Não tem opção. Você tem que ter humildade também, senão você não evolui. Não evolui. Se você não abaixar a orelha e aprender um pouquinho, você não sabe o caminho. Você fica ali batendo na tecla e não vê uma saída, né? Daí é onde entra o papel do coach. Sim. E na musculação, não fazendo uma crítica à musculação, né? Pelo contrário, sou um grande admirador da musculação e pratico ainda até hoje, muito. Principalmente agora que eu comecei a competir, então estou mais focado no shape do que no treino. Ai, gente! Vamos falar Temos uma sobre novidade. isso. Mas a galera, você pensa assim na galera geral. O pessoal chega na musculação, começa a fazer uma sériezinha lá, ou descansa demais, ou fica olhando o celular. Então, ou seja, o cara não vai no limite dele. O cara... Sim. No começo isso até gera um resultado, daqui a pouco estagna. Então o cara precisa ter uma resiliência maior, falando, não, hoje eu vou levantar um pouco mais, hoje minha programação me pede que eu faça mais pesado que a semana passada, e eu tenho que brigar por isso, mesmo não estando num dia bom. Então, né, e quando você tá ou na luta ou no CrossFit, tem um cara te puxando lá.
Tem um cara cobrando de você, fala, não, você aguenta mais, o cara tá vendo que você aguenta. Não, e as pessoas ao redor também, né? Também, aula, o meio influencia muito. Sim. Não, o Nossa, ambiente é tudo. Muito. Como na luta, se a galera tá Exato. tudo dando o máximo, ele fala, poxa, eu vou dar meu máximo também, mesmo quando seja um dia bom. Ali o ambiente influencia também, todo mundo levantando carga, eu falo, vou tentar também. Exato. Né? É o coletivo, né? A musculação, coletivo. ela é um pouco mais isolada, né? Você fica mais sozinho, assim, né? Daí onde o personal se destacou, né? Exato. Porque daí o personal como coach vai puxando o aluno Isso. nesses momentos de baixa aí. Quando você treina sozinho, principalmente agora que as academias estão deixando de ter os professores, mais uma vez, eu sou de uma época mais antiga que vocês, que as academias primavam por ter o número de professores por número de alunos, né? Para gerar um atendimento. Hoje não, hoje é o contrário. Menos professores para diminuir o custo. É o que eu ia falar. E a galera fica meio jogada lá no treino. Fica muito pegando treino na internet e fazendo de qualquer jeito. Exato. E depois diz que não dá certo, né? Pois é. Agora, como dieta também, você deve sofrer muito com isso, Nossa, vocês. Muito. Aliás, vocês mais que a minha área, né? Vocês sofrem mais. A gente contou um caso aqui, depois vocês voltem lá, assistam os outros episódios, que tem muita coisa legal. Mas vou contar resumidamente. Eu contei de um caso de uma paciente que ela é, né, muito esforçada e, assim, super disciplinada com a alimentação. Então, era nítido. A gente sabe quando o paciente está mentindo. A gente sabe, viu? E aí a coisa não andava. Eu falava, mas gente, não é possível. O que tá acontecendo? E aí, para resumir a ópera, eu tive um start e falei, isso aí é estímulo de treino. Esse estímulo de treino tá errado. E lógico, eu não sou educadora, né? Mas com a prática, foi o que você falou, e com os estudos, com as pós e tudo mais, você começa a ter uma boa noção. Nossa, isso é importantíssimo. E é legal quando o nutricionista tem esse viés, entende isso, tem que entender essa parte, né, do que acontece no metabolismo durante a atividade física, na fisiologia do exercício, para justamente cobrar, falar, poxa, ó, você não está acontecendo por causa disso, converse com o seu professor, ou fala direto com o professor. Sim, a gente Exato. conversa 100% com todos os personagens. Isso aí é muito bom. E foi isso que eu fiz, assim, eu falei, você treina sozinha? Ah, eu treino. Falei, então você vai me fazer um favor. Encaminhei uma personal para ela, falei assim, ó, você vai vir fazer uma aula com essa pessoa. E depois você vai me contar qual que é a diferença de intensidade de um treino pro outro. Ah, não andou depois. Aí matou a charada. Aí ela falou assim, então eu acho que você acertou. Eu falei, então eu já entendi o que aconteceu. Enfim, é um conjunto, né, de ações, de fatores que vão É um casamento influenciar. perfeito, né, nutrição e a educação física. Um não existe sem o outro, sempre um fica manco. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, indo pelo lado, assim, da formação, a gente tem tanto assunto pra falar, então eu vou dar uma... Vai, senão a gente embala aqui. Você falou sobre o Level 1 anteriormente, e muita gente se interessa também, até os próprios atletas. Como que você enxerga esse curso? Você acha que realmente ele é muito efetivo, pode melhorar, e ele é muito bom só para quem é coach, ou os atletas deveriam fazer também para entender um pouquinho mais? Qual que é a sua opinião? Olha, ele é muito bom. Para coach é indispensável, porque ele é o primeiro passo. Eu falo que assim é o nosso livro sagrado, é a Bíblia. Então, se você quer consultar alguma coisa, você vai lá. Mas eu não posso viver só disso, né? Eu tenho que, se eu quero evoluir, se eu quero buscar mais coisas, eu tenho que abrir meu leque, né? Mas, bom, é a base, é o princípio. Então, se esquecer alguma coisa, volta lá, abre esse manual do Level 1, que os caras são bem detalhados lá em tudo, inclusive dieta. Sim. Apesar que a dieta deles lá é a dieta de bloco, você já sabe disso aí, não cabe muito para nós aqui, mas eles falam, eles abordam bem, eles abordam a importância da nutrição lá. Eles falam da pirâmide. Da pirâmide, a base é a nutrição. Isso já... A gente tem que pensar também, né, que... É bom você ter uma visão geral das coisas. Isso já é muito bom, porque se a gente for avaliar o público em geral, as pessoas não têm noção alguma. Não, Entre nenhuma. o nada e o pouquinho, deles, não. Não Mas é porque a gente não tem, né? É o que eu sempre falo, assim, se um dia eu entrasse pra política, que é uma coisa que eu jamais vou fazer, eu colocaria muito isso em pauta, né? De colocar a educação nutricional desde do princípio. Porque nossa, seria importantíssimo. é uma coisa que a gente faz do dia que nasce ao dia que morre, e a gente não sabe comer. A gente não sabe nem o que tá comendo. Assim como a parte contábil também, né? Com certeza, educação Que a gente financeira. Deveria isso. ter desde o princípio, desde do prézinho, assim, a gente já deveria ter isso. Não, tanto é que o pessoal, quando quer emagrecer depois, começa a fazer umas loucuras aí nessas dietas aí, principalmente
que umas revistas difundiram um tempo atrás. Exato. Pois é, não, tá. Cada coisa que aparece, mídia, por isso que a gente tá aqui, né? A gente sempre reforça isso. Sim. Pra trazer o máximo possível de conteúdo, de qualidade, bom. Pautado em ciência, Para que lógico. você entenda de fato o que cabe ou não cabe você colocar em prática ou buscar claro. uma orientação de profissional, né? Porque hoje em dia a internet virou terra de ninguém, né? Qualquer um coloca qualquer tipo de informação Não, e eles lá. falam com poder, né? Um empoderamento. É lógico. Não, porque isso é isso, é isso. Aí o paciente me envia, nada, tá certo. Eu falo, Não, mas o cara volta tem... a ver gatinho que é melhor. Mas o cara bem tem por aí. milhões de seguidores. Fala, como que esse cara não tá falando uma coisa séria? Exatamente. Agora, outra parte da sua pergunta, você falou por os atletas. Sim. É legal para os atletas, vale a pena. Não que seja obrigatório. Mas ali que você vai entender que os movimentos têm pontos certos de performance, posicionamentos, finalizações. Que o grande problema, e principalmente porque o CrossFit virou assim, uma febre assim, em geral, como aconteceu a corrida um tempo atrás, é que possibilitou pessoas que nunca participaram de esporte sua vida inteira a competir, a ter essa vivência. E a galera se dedica mais na nutrição, no desempenho no treino e tudo mais por causa disso. Deu essa possibilidade. Mais acessível, campeonatos. Né? Só que a galera tende a burlar um jeitinho de tentar ganhar. Então, os caras não finalizam o movimento direito ou quer fazer de qualquer maneira para levantar mais carga ou não, ou um movimento de ginástica de qualquer maneira, mas eu costumo falar aí no Vai Corinthians lá no movimento. É uma brincadeira que eu uso. Mas daí isso ensina que o movimento tem um ponto inicial, um ponto final, um ponto de performance, o porquê que eu faço determinado movimento para gerar vantagem mecânica. Então isso já ensina muito para o atleta. O atleta volta com outra visão. Ele sabe que eu tenho que fazer isso que vai ser melhor para mim, vai ser mais econômico. Mesmo que eu não busque um atalho para ir no Vai Corinthians, eu consigo fazer o gesto melhor, eu sou mais econômico, eu rendo mais, eu vou melhor numa competição. Então, o gesto motor é muito importante. E isso ensina no Level 1. E você passa isso para os seus alunos também? Bastante, né? bastante. A gente acha muito, a gente valoriza muito isso também. Sim. Assim como a gente vai, por exemplo, vou passar uma estratégia X para você alcançar seu objetivo. Eu vou colocar isso por isso, isso e isso, vai ser assim, assim, assado. E eu acho que no esporte também é muito importante. Por que você tem que bater a barra no quadril? Por que você tem que esticar o quadril? Por que você tem que cair não sei o quê? Então, todos os detalhezinhos, eu acho que do Sim. movimento, principalmente do levantamento de peso olímpico, é muito importante que você conscientize o seu aluno, né? Para ele conseguir desenvolver, evitar lesão, acredito Importância também, da execução do movimento, né? É ter tudo isso. consciência É um corporal. conjunto de coisas que ele só tem a ganhar. Sim. Um é a segurança do movimento, o outro é o gesto motor que vai ser mais eficiente no movimento e ele vai performar com isso. Sim. Ele é mais econômico, seguro e consegue performar. Então, não tem atalho, não existe atalho. Não tem um jeitinho. Se eu fizer, eu até consigo fazer meio que na força, na tora ali, mas num dado momento isso vai custar caro. Vamos Sabe machucar. o teu jeitinho que você sempre busca um atalho? Não dá. Esquece! Mas a No gente... esporte não dá. Mas o mais legal de tudo, né, do esporte que... Nossa, eu sou apaixonada, é isso. Indiferente de qual você estiver fazendo, seja o crossfit, seja a musculação, seja a luta, não importa. Eles te ensinam isso. Corta essa cultura boba que muita gente tem de querer sempre dar um jeitinho. E na nutrição acontece da mesma maneira. Todo mundo quer dar um jeitinho. Todo mundo quer tomar um diurético. Todo mundo quer cortar o carboidrato. Todo mundo quer fazer uma... de GLP-1. Exatamente. Isso aí tá na moda. Exato. Então, você assim, ninguém tá disposto a se esforçar. E uma coisa que a luta me ensinou muito é isso, que as coisas demandam tempo para acontecer. Né? Quando você vai subindo de faixa, você vai entendendo isso. Porque você entende que você vai começar na branca ali, não tem jeito, não tem como pular a etapa. E você vai tomar um cacete se você quiser pular sem saber. Então, você é obrigado a obedecer uma ordem. Né? A galgar Exato. os componentes. Exato. E no esporte, na busca da performance, não é diferente. Não. Sim. Você falou, é caminho do esporte. Eu quero, ganhar uma capacidade aeróbica é um grande problema do CrossFit, né, que é um esporte basicamente aeróbio. A capacidade é o que sustenta a alta intensidade, os treinos de baixa intensidade que eles têm que fazer. Isso demora tempo, demora 5 a 10 anos para o cara ganhar um bom condicionamento. Então, um cara com 2 anos de CrossFit,
Fala, poxa, mas os caras falam, meu gás não dá. Fala, calma, velho, você tem muito que treinar ainda para você ser resistente, seu metabolismo ainda compensar isso, ter ressíntese melhor, porque sua capacidade aeróbica aumentou. Né? Tem outros fatores aí. Então, isso é o mais demorado. Potência, força, isso a gente ganha até de certa forma rápido comparado. Mas a capacidade que vai sustentar a alta intensidade dele, que ele querer fazer o odd mais rápido, performar numa competição, isso demora. Daí a gente pode fazer essa analogia às faixas da luta, né, no caso. Sim, somos todos muito imediatistas, né? Isso muito. Todo mundo quer tudo o mais rápido possível. Eu não me falar excluo desse balaio. Eu não me excluo desse balaio. Eu falei, todos nós. Porque, inclusive, eu carrego um monte de lesões aí. Exato. Eu também. Aprendendo, na época da luta, eu era muito novinha e eu consegui fazer uma fratura de estresse na perna por excesso de exercício. A minha mãe, fisioterapeuta, ortopedista, olhou pra ela e falou, doutora, olha aqui esse raio-x. Olha sua filha. Olha sua filha aqui. Eu assim, opa, acho que eu dei uma exagerada. Mas com o tempo a gente vai ganhando maturidade, vai entendendo que, como você mesmo disse, é melhor você esperar, né? É melhor você ir um degrauzinho de cada vez. E comemorar os pequenos objetivos também. Sim, comemorar que você melhorou uma coisa, que você aprendeu um novo movimento, que você aprendeu um golpe. E entendendo, isso aí só vai sendo somado. Você vai aumentando a sua caixa de ferramentas, vai aumentando o seu repertório, que lá na frente você vai conseguir performar em alto nível, numa competição maior. E isso dá longevidade também no esporte, né? Porque se você pular etapa, lesão, se está lesionado, você vai ficar um tempão treinando bem baixa intensidade, sem ter ganhos. Querem, então, né? ou seja, você vai atrasar mais ainda seu rendimento. Você quer tão rápido que você entra numa lesão que vai te retardar mais ainda, já que a gente está falando que não é tão rápido assim. Sim. Grava, lesão em cima de lesão. É, exatamente isso. As pessoas não querem esperar a recuperação. Essas coisas aí eu aprendi em dor, viu? Não vou falar que eu sou exemplo, não. Eu também, confesso. Aprendi no amor, não deu certo, me falaram. Bem assim. Foi o que a minha mãe me disse nesse momento. Ela falou, minha filha, se você não aprender no amor, você vai aprender na dor. Agora aguenta. Você que sabe. Agora você vai ter que parar de treinar, ficar um tempo sem treinar, recuperar, fazer fisioterapia. Eu falei, mamãe, deveria ter te ouvido. Aprende. De uma forma e outra, a vida ensina. A vida ensina, com certeza. E em relação aos seus campeonatos, quando você estava aí como atleta, conta um pouco como é que foi seu caminho aí em relação a isso, dentro do cross, né? Então, no começo do cross, lá entre 2013 e 2012, comecei a competir, muitos do pessoal que estava no cross, eles vieram de outros esportes. Então, o background de outros esportes proporcionaram eles se destacar no meio dentro daquelas pessoas que já estavam inseridas no CrossFit. Isso me ajudou, o levantamento de peso me ajudou, a luta me ajudou um pouco, e eu comecei a se destacar. Mas era um atleta cheio de falha, ainda precisava melhorar muito, mas para o momento era muito bom, eu consegui até nível brasileiro, sul-americano, que na época a gente chamava de regionais. Dava para chegar nessas condições. Isso eu fui até 2015. Eu tenho artrose nos 2 ombros, né? Isso desenvolveu de luta, de outros esportes, treinar muito pesado. Sou um cara que gostava de levantar muito peso na musculação. Tem agachamento aí de 270 quilos, terra já tive mais de 300 de terra, hoje a Quantas terra inaras dá isso? Uns par. Acho que 5 inaras. E sempre gostei de levantar, tipo, leg press, mais de 700 quilos, sabe? Gostava de muito peso. As coisas de repetição muita série, não gostava, não. Isso custa um pouco ao longo da vida, né? E ainda de uma forma, às vezes, como eu falei para vocês, meio incoerente, querendo galgar esse espaço muito rápido. Então, me trouxe algumas lesões do qual minha jornada no CrossFit foi curta. Foi de 2012 a 2015. 2015, numa última seletiva que classificava para o TCB, foi inclusive dentro do nosso box aqui em Ribeirão Preto, disputando entre os 4 primeiros, são várias provas do CrossFit, e na última prova tinha um ring muscle up. Isso eu tomei corticoide no começo da semana para uma lesão no ombro, para aguentar, tomei no dia anterior para gerar uma analgesia no ombro, só que na hora que chegou esse movimento doía. Eu tive que fazer, a Inara conhece tudo, quase que strict, porque eu não conseguia pendurar e fazer aquele balanço lá. Isso me retardou muito, daí eu perdi a vaga ali. Mas se eu tivesse classificado também, eu não conseguiria competir, que logo no mês seguinte eu operei o ombro. Mas eu quis vivenciar esse período aí, que apesar de curto, para aprender, mais para aprender, para ensinar,
para aprender coisas que só vencia praticando a competição, que é ritmo de prova, ritmo de transição, como se comportar para poder hoje ensinar meus atletas que no nível que já melhorou do CrossFit, como que eles devem fazer isso para não perder tempo, para ganhar vantagem de um cara que teoricamente é melhor nesses componentes de transição, de descanso, onde você parar, sabe ter essas economias assim. É isso que eu ia te perguntar, a diferença assim, o que você mais preza de diferença da sua formação dentro do cross, como você viu o acompanhamento, as pessoas sendo treinadas e aprendendo, e o que você traz de diferente hoje para os seus atletas? O que você acha que mais tem assim, de informação, o que você mais consegue aplicar, que você não teve naquela época, lá no início? Eu acho que tudo. Eu não tive nada, tive que ir atrás de tudo. Então, todas as coisas eu tive que buscar. Eu vi as maiores... As equipes que se destacavam nos Estados Unidos, na época era Invictus, fui lá atrás dos caras fazer cursos com eles para aprender um pouco. E hoje se difundiu muito conhecimento. Hoje tem grandes treinadores falando o que geralmente a gente faz, assim, e o que me fez falta lá. Então, ensinar um bom gesto motor, primar por isso já é uma grande vantagem na competição. Você tem um gesto motor, mais uma vez eu falo que você é econômico, então você vai mais longe e vai mais rápido. Aprender esses ritmos de transições, entender que tipo de campeonato você está, porque você precisa ter uma capacidade para cada campeonato. O TCB me exige que eu tenha uma capacidade para determinados movimentos, então isso tem que estar inserido dentro do treinamento. Por exemplo, eu tenho que estar dentro de um treino meu, de uma sessão de treino, num WOD dos meus atletas, ele tem que conseguir fazer 150 wall ball num treino. Sim. E na semana seguinte ele fazer de novo, porque ele vai encontrar dentro de uma prova desse no TCB. Disso para mais. Sim. Então ele já tem que ser capaz. Ele tem que ser capaz mais do que isso, para quando isso não ser surpresa para ele, não desgastar demais, ele ficar travado lá. Isso serve para o pull-up, isso serve para algumas cargas de snatch. Então a gente tem uma referência para cada campeonato. Então é importante eu conhecer cada campeonato para falar. Então o nosso campeonato brasileiro, que é o TCB, querer comparar ele com o campeonato que a gente tem aqui dentro da nossa cidade. Então, as capacidades são diferentes. Né? E achar que o que eu tenho aqui, sendo campeão aqui, eu vou ter sucesso lá, porque é muita distância de um do outro. Muita diferença. E ter vivenciado tudo isso, com certeza, te ajudou muito na hora de fazer uma periodização para um atleta seu, né? Ajudou demais. Eu sempre trabalhei com programação, eu acho que a periodização é primordial. Gosto muito da escola russa, onde eles trabalham com essas periodizações de bloco, principalmente, que a gente usa muito no CrossFit. Sim. O pessoal está muito na vertente da periodização polarizada no CrossFit, mas aí em bloco eu vejo que tem um bom resultado, onde eu consigo trabalhar melhor, como eu falei para você, eu consigo trabalhar hipertrofia no momento, depois força pura, depois transição para o específico. Eu ia te perguntar para você detalhar um pouco mais sobre isso, como você faz essa periodização em relação à força, endurance, durante um ano, assim, para um atleta, porque me pediram muito para eu te perguntar isso. A gente tem pacientes do CrossFit, inclusive a Mônica me passa toda a periodização, a gente trabalha tudo em cima disso, e é muito importante, né, a gente ter esse respaldo de informação para conseguir traçar essa estratégia dentro da nutrição. Dentro da nutrição é importantíssimo. E tem muito nutricionista que tem muita vontade de atender esses atletas de alto rendimento do cross, até praticantes mesmo, que não competem, mas têm esse alto rendimento e não sabem lidar com isso. Então, acho que é importante eles saberem também como você pensa, para poder... Senão vira um balde furado, né? Você passa uma dieta restritiva para um período de hipertrofia, balde furado. Hoje a galera o contrário também é verdadeiro. Periodização nutricional, né? Não sei se vocês são a favor disso ou não, mas o que eles querem dizer é justamente alinhar isso com a sua sessão de treino. Se naquela sessão de treino... Então, tem atletas, assim, né? Que, por exemplo, na segunda-feira o cara come um pouco menos porque o treino não vai exigir tanto. No outro dia, daí come, sei lá, um exemplo básico, tá? O cara come um pouquinho menos de carne, um pouquinho mais de proteína, tem um treino mais demanda de força. No outro dia tem um treino muito metabólico, muito longo, o cara come mais carboidrato. Daí muda o tipo de carboidrato, come, põe intra-treino, sabe? Porque naquele dia, então o cara tem na segunda-feira tem uma ingestão calórica, na terça outra, na quarta outra, e daí por causa baseado no treino dele. Exato. Sim, porque são detalhes, né, que fazem muita diferença. Então, às vezes a gente faz 5 dietas, para cada dia da semana. Para vocês é um baita trabalho. Super. Mas vamos só colocar um parênteses aqui.
esse tipo de estratégia é para alguém que já tá num nível aí um sim. pouco Muito acima, forte, né? Deixar não é pra isso você claro. que faz crossfit há 6 meses, Exato. está desenvolvendo. E Então, nem questões na e nutrição, questões, né? Se você na começou nutrição. agora a entender um pouco mais sobre nutrição, não é nesse momento. Como a gente falou, existem fases, né? Eu sempre brinco que tem o paciente iniciante, intermediário e avançado. Dentro da nutrição, assim como tem dentro do treino. E aí a gente tem que ir em paralelo, né? Uma coisa com a outra. Então é muito importante. Mais uma vez a gente volta no link, né, do nutricionista com o educador físico. É importantíssimo isso. E o cara entendendo, é importante que ele entenda do exercício, vocês entendam de como funciona o exercício, entendam um pouco dele, para você vai olhar a periodização e falar, puxa, aqui o cara precisa de mais energia, o cara precisa de mais isso, né? E você vai entender toda a fase da periodização. Então, voltando na periodização, como eu falei, eu gosto muito... Uma coisa que o pessoal briga muito na minha área, não, porque então você fez a periodização em bloco, ela tem que ser em bloco, se você fez piramidal, ela tem que ser piramidal, se foi polarizada, ela tem que ser... eu posso misturar, eu posso ondular isso daí em cada período. Então, geralmente, meus períodos já é de 12 semanas. Então, a periodização eu sempre faço anual. Hoje eu cheguei no nível que a gente classificou a galera pro Games, ano passado. Então, eu já estou no nível de alguns atletas que eu estou almejando o nosso campeonato mundial. Então, eles já têm que ter um background para isso, eles têm que aguentar uma capacidade, como eu falei dos movimentos lá no TCB, baseado nesses campeonatos aí. Então, ou seja, é um pouco além do TCB, né? Então, esses caras precisam ter um treino mais detalhado. Então, minha preparação começa sempre um ano antes ou até mais. Então, termina um ciclo, terminou o TCB, a gente começa essa preparação, porque daí o nosso campeonato começa em fevereiro. Começa o período classificatório, que é o Open, agora quartas de finais, semifinais. Aí em julho acontece o Sul-Americano, que esse ano passado foi chamado de Copa Sur, antigamente chamado de regionais. E depois acontece o Games em agosto, julho e agosto. Então começou antes. Terminou o Games, começa a nova programação de novo. Transição e começo de novo. E eu começo sempre com hipertrofia, meu treino. Não que hipertrofia seja uma capacidade física, né? A gente pode, se for levar para capacidade, isso é resistência muscular. Mas é que a galera entendam, quando eu falo hipertrofia, a galera entenda mais ou menos como é o volume de treino, o número de repetições e tal. E justamente para isso, para que eu tenha uma adaptação mais periférica, mais na célula muscular, no tendão, de fortalecer o tendão, aumentar um pouco o diâmetro da célula, aumentar recrutamento de unidade, para que depois, no próximo bloco, isso eu estou falando só de força, tá? No próximo bloco eu venho com um trabalho de força mais absoluta, força pura. Então eu vou ter uma adaptação mais neural, menos periférica, mais central. Daí eu começo a trabalhar cargas maiores, onde sobrecarrega mais tendões. Então essa primeira parte é para aguentar essas sobrecargas que vem depois. Sim. Essas cargas aumentando, aí eu entro na parte mais específica, que eu começo a transmutar essas capacidades para o esporte. Fazendo os barbell cycles, snatch com descansos menores, levantamento sobre fadiga, o que antes eu tiro isso daí. Então eu costumo falar que eu tiro a galera do CrossFit para depois treinar CrossFit. Então quem faz minha planilha é diferente de aula de boxe. O cara vai chegando a dar um momento e fala, isso aqui não é CrossFit. Porque o cara, numa sessão de treino, o cara faz força, faz o LPO. A gente tem uma hierarquia de demanda energética. Primeiro eu tenho que estudar o sistema TPCP, porque ele é o mais rápido, ele esgota rápido, então o trabalho de potência vem primeiro. Depois o trabalho de força, que ele vai ter ainda uma carga residual da TPCP, mas não precisa de tanta demanda. O glicogênio também já consegue demandar uma energia para isso. E depois vem a parte mais metabólica, que eu consigo ficar mais no sistema aeróbio com mais predominância. É claro que as coisas não acontecem bonitinho assim, né? As coisas, a gente gostaria que fosse, né? Mas não é. Mas de uma forma didática. Faz o máximo para que dê certo. Então eu tenho que respeitar essa hierarquia. Porque se eu começo com a parte metabólica, eu acabo com o sistema TPCP, depois eu não vou conseguir fazer um levantamento, uma potência, né? Pegar uma fibra tipo 2x que depende muito dessa demanda e eu não consigo expressar isso. Então eu tenho que respeitar essa hierarquia. Dentro dessa sessão eu faço lá essa força de potência, depois eu vou para esse trabalho mais de hipertrofia, né, de 10, 8, 12, 15 repetições. Fico numa faixa de 6 a 15 a 18 repetições. Estou nessa faixa aí sempre com repetições de reserva. No CrossFit eu não costumo usar a falha como na musculação. Tá? Porque ela gera muita carga residual que atrapalha no treino seguinte. Eu quero muita dor muscular, muita dor no tendão e pode machucar no dia seguinte. Né? Eu até respeito o número de séries semanais por grupo musculares. Apesar de vocês repararem que eu vou treinar um grupamento muscular quase todo dia,
Mas no final da semana é muito parecido com o que o cara fez na musculação. Eu respeito o número de séries semanais. Mas eu não posso gerar uma carga residual. Então sempre fica com repetições de reserva, nunca até a falha. E depois vem a parte metabólica. Nesse momento, nessa primeira fase desse bloco, a parte metabólica dele vai ser movimento cíclico. Eu vou botar o cara para correr, para pedalar, para nadar. Então o cara não vai ter aquele WOD convencional que você vê da academia. Então eu vou melhorar a capacidade aeróbia dele. E o foco é na capacidade aeróbia. Então enquanto eu estou mais na capacidade, a parte de musculares, músculo esquelético está mais na parte periférica, a parte cardiovascular está mais na parte central. Aumento do ventrículo esquerdo, biogênese mitocondrial, todas essas coisas mais voltadas para isso. E depois eu vou para a parte de força, onde a força começa com repetições de 2 a 5, 6 repetições, uma força mais com uma capacidade mais neural, de aumento de unidade motora. E já a parte periférica começa a ser mais a parte cardiovascular mais periférica, com angiogênese, então trabalho mais metabólico, um pouquinho mais intenso, indo para potência aeróbia, um trabalho que demanda um pouco mais de intensidade, vamos falar assim, nos WODs. Daí começo a brincar com alguns tipos de WODs, com movimentos que eu chamo de acíclicos, né? Daí o dumbbell snatch, o wall ball, o kettlebell, dentre outros. Ele começa a ter uma característica de WOD, mas porém ainda não WOD, porque daí eu faço exercício intervalado. Lá faço 3 minutos de trabalho, para 1 de descanso, 3 de trabalho, para 1 de descanso, onde eu preciso de descanso para que ele se mantenha em uma certa velocidade. E isso eu vou trabalhando essas capacidades físicas dele. Daí eu entro no período específico. Bom, aí eu vou pegar o que eu ganhei aqui. O cara não fez crossfit ainda. O cara ficou 12 semanas na primeira parte, 12 semanas na outra. Não treinou crossfit. Ele treinou as capacidades inerentes do crossfit. Agora eu vou transmutar isso. O que ele teve ganho de força, o que ele tem de capacidade aeróbica, o que ele teve de potência aeróbica, potência anaeróbica, e vou jogar no crossfit. Porque quando a gente fala o WOD em si, é uma coisa que eu não controlo. Eu não consigo controlar o WOD. Que é um desgaste muito grande, o cara vai de qualquer jeito, cansando, tem que ir, não consigo controlar. Quando eu ponho intervalo, eu consigo controlar o tempo que ele fica sob tensão, o tempo que ele recupera e quanto eu quero que ele aplica de novo. Nesse momento, não. Aí eu começo a transmutar e vejo qual é o ganho. Ele vai sentir dificuldade, porque ele não treinou crossfit, o específico. Mas ele vai ter ganhos. Agora eu preciso fazer o cara levantar uma certa carga, que ele conseguiu ganhar lá, aumentar o PR dele, sobre fadiga agora, sem que tenha uma grande perda nisso. E que isso seja maior que o ciclo passado. E aí a gente vai chegando até o período que é pré-competitivo, que daí já é... Como no CrossFit a gente não tem as provas determinadas, a gente fica sabendo um minuto antes, a gente tenta imaginar o que tem, baseado em todos os campeonatos, simula provas que já aconteceu, cria as provas similares, porque sabe que o cara vai encontrar mais ou menos aquilo na competição. Diferente de uma corrida de 100 metros, que é sempre 100 metros, Sim. Aí eu treino ela. Sim. Eu treino várias variações dela. Eu tenho que acelerar 20 metros, acelerar até 80 metros. Eu já sei qual é a prova. No CrossFit eu não sei. Eu tenho que pensar nisso. Mas eu tenho que pegar essa transição com esses ganhos e transmutar e até deixar ele preparado. Bom, consegui fazer isso, consegui simular, consegui ver ganhos nisso. Agora você está preparado para isso. É só fazer o polimento e ir para a competição. Então, basicamente, apesar de ter falado muito... Não, é perfeito. Eu tô ter falado muito, foi meio simplista, né? Não, eu tô aqui concentradíssima, porque eu entrei num raciocínio como se eu estivesse numa aula. Não, mas... E faz todo sentido. Todo sentido. Ele faz... para você fazer a segunda parte, né? A segunda 12 blocos. semanas, o segundo bloco, você precisa melhorar essa parte aeróbica para você conseguir ter condição de fazer a força. Senão você não dá conta, né? E a gente que treina, a gente percebe isso. Não adianta você também conseguir só, né, fazer a força, levantar o peso. Então é o seguinte... Você não aguenta muitas repetições. É o seguinte, muito bom, muito massa. Incluindo, né? Nos incluindo também. Você que é imediatista e acha que é só chegar no CrossFit... Vixe, é bastante tempo. É simples, olhar pro viu, coleguinha, gente? É igual acontece na nutrição. A gente tira assim, ó, dá cartola. Só que não, né? Não, é não no mínimo assim. um ano de uma pessoa que já faz cross há muitos anos, que tem toda uma preparação, e aí você vai ter uma noçãozinha ali pra chegar lá na competição e dar tudo errado. E você conta com isso também. Você conta com isso também. Sabe por quê? também. Porque chega lá, você tá treinando num ambiente controlado, que você conhece, com material que você conhece. Chega na competição com material que você não conhece, pô, você pega a barra, putz, essa barra tá mais pesada que a barra que eu treino. Esse peso tá mais pesado. Tá mais áspero, tá mais... A barra tá mais lisa que eu vou pendurar aqui do que a que eu treino. Meu,
E tem São pessoas muitas que entram numa variáveis. pilha nisso daí. Tem atleta que isso acaba com o psicológico do atleta. Psicológico. Fala, meu, tá ruim pra todo mundo. Não é pra você, é pro outro também. Então, concentra, vai lá, faz o seu melhor. Ah, tá muito liso, então você vai quebrar antes. Você vai fazer isso. Vamos administrar uma coisa que você não tem controle, né? Daí entra a parte psicológica. Controlar o que você pode controlar, não o que você não pode. E para Aprender a quem viver já em desconforto, né? Sim. E para quem já foi atleta, mesmo, né, na modalidade amadora, a gente só quem passa por isso sabe o quanto é importante você ter um coach que te banque, sem dúvida, né, que sim. te banque a tua cabeça, porque assim, para quem é atleta, nós somos todos um bando de loucos, viciado, essa é a verdade. E às vezes fica cego na hora da Você competição. fica Você não consegue só ver uma completamente coisa. cego, Se o cara vem e fala, exatamente. puxa Ou, você pra baixo, ó, vem cá, põe o pé no chão. Exato. Olha aqui, é o caminho assim. Tá ruim pra você isso, tá quente, tá úmido, tá pra todo mundo. Relaxa. Todo mundo na condição. não é só Ter você. essas costas quentes, digamos assim, É para quem é fundamental. atleta é muito, muito fundamental. Porque, poxa vida, você passou o seu ano inteiro, né? Tudo isso que a gente falou, né? Exato, tudo isso que a gente Essa falou. atualização. E ainda se a gente vivesse só para isso, porque ainda no Brasil existem pouquíssimas pessoas que vivem do esporte, Não, né? do amador. E o Tudo crossfit, amador. então, é Mais Nem se amador vale. ainda. Então, assim, você passa o ano inteiro, né? Assim, no perrengue para Dieta administrar braba. toda essa logística, Loucura. toda Se essa privar, né, grana. de uma se vida privar. social, de Total. tomar alguma coisinha que você gosta, uma bebida, Exato. sair pra jantar com a sua namorada, com o seu marido. Tudo. Só você Você abre sabe. mão disso, né? Só você sabe do quanto você abre mão, né? Pra conseguir atingir aquele patamar. E aí chega na hora do seu psicológico abala. Se você não tiver um bom coach pra te bancar ali e falar, tá tudo bem, é isso aí. Você Fica- pode treinar o ano inteiro, chega lá, você pode destruir. Simplesmente destruir. Ó, agora mudando de assunto. Poderia só fazer um negócio, não sei se claro. interessa a vocês Sim, também claro. falar. Porque é muito fácil falar de atleta. É muito ali bonitinho, cronograma e tal. E pro box? Como que é o planejamento pro box? Daí entra uma pergunta que você falou lá atrás do level 1. Sim. E eu falei também aqui que às vezes o level 1 pode atrapalhar se o cara for levar muita ferro e fogo, aquilo lá não tem uma visão. Porque a premissa do CrossFit é treinamento de alta intensidade, constantemente variado, com movimentos funcionais. Isso define o CrossFit. E está lá na apostila do level 1. Se o cara leva isso como ponto fixo, o cara vai querer fazer aquele que fique cansado todo dia. Você já deve ter vivenciado, quem já treinou num box, já algum momento aconteceu isso, que você... E os alunos cobram, falam, puta, hoje o treino foi mais de leve. Daí você fala, puta, eu tenho que cansar esse cara. Amanhã, paulada. Isso não é bom. Intensidade Sim. todo dia ninguém aguenta. Daí o cara leva muita ferro e fogo, ele começa a fazer isso. Fala, não, mas é alta intensidade, é só paulada. O odd é alta intensidade. A gente entender, a gente tem 3 zonas de intensidade. Zona 1, zona 2, zona 3. Zonas fisiológicas de treinamento. Se a gente olhar no relógio, tem aquelas 5 zonas, né? Sim. Nada mais é que essas 3 zonas divididas em mais, para ficar mais fácil. Mas, então, moderada, pesada e severa. O odd fica nesse domínio, zona 3, zona severa. Então, onde eu falei para você que não tem controle, né? Que seria no ponto de compensação respiratória, acima do limiar anaeróbio, é um difícil. Eu vou durar pouco, alta intensidade. Então não tem como eu melhorar isso. Preciso melhorar as outras zonas também. E quando a gente traz isso pro box, a gente tem que ser comercial. Você não vai chegar lá e falar, ó, Inara, você vai ficar aqui no remo 60 minutos, respirando pelo nariz e só. Meu, vai dar 10 minutos, que coisa chata, vou sair embora Tô daqui, indo esse cara tá embora. maluco, né? Ah, não, você vai vir aqui, ó, o treino hoje é 10K de corrida, tchau, sai aí, quando é 10K você volta aí e me fala o tempo. Não vai, A você não primeira vai lá coisa que fazer eles isso. fazem é entrar no aplicativo, ver, tem corrida? Tô com uma Não dor de vou. cabeça hoje. Só que isso leva lá, né? Sim. Os atletas, o atleta não tem que gostar, tem que fazer. Não, Exato. 10 km de corrida, vai correr e não São me o enche. tal do viciado, né? Eles não, Tem que fazer. a gente não tá nem aí. Tem que fazer, acabou. É obrigação. Agora no box tem que ser comercial. Daí onde você tem que administrar. Então você não pode levar ferro e fogo isso. Você tem que entender essas variações. De onde eu treino em zona 1, onde eu treino em zona 2. Fazer esses treinos intervalados de 3 minutos, 2 minutos. Usar os movimentos acíclicos como se fossem cíclicos. Entender essa dinâmica. Então, eu quero que o cara fique 3 minutos de trabalho sem parar. É muito fácil entender na bike. Você vai ficar tanto RPM, 3 minutos. Mas e com wall ball, dumbbell snatch e burpee? O que eu falo pro cara? Não, o cara vai parar. Fala, então em 3 minutos, você vai fazer 10 dumbbell snatch, 10 wall ball, 5 burpee e vai rodar isso o máximo possível. Até bater os 3 minutos.
Então você vai chegar no movimento, vai fazer, não vai parar. Então o que eu estou fazendo? Eu estou direcionando o cara a manter uma velocidade. Constante. Durante 3 minutos com movimentos que não são cíclicos. Daí eu consigo induzir ele a um trabalho. Então, o treino de potência aeróbica vai ter uma intensidade, um treino de mais devagarzinho, eu posso fazer tipo um EMOM de 40 minutos, é um treino mais de capacidade aeróbica, onde eu coloco lá movimentos que eu obrigo o cara a fazer devagar. Por exemplo, você é obrigado a fazer um burpee, step up sobre o box, subir andando no box, não pulando. Então, eu estou fazendo, estou diminuindo a intensidade dele, estou obrigando ele mais devagar e fazendo ele trabalhar por muito tempo. Você vai correr devagarzinho, você vai induzindo ele assim, a fazer esse movimento. Daí eu vou induzir nas zonas que eu quero. Ele vai treinando crossfit na cabeça dele, porque os movimentos na cabeça dele é de crossfit, mas eu induzo ele para o que eu quero e para a capacidade do estímulo que eu quero naquela aula. E com isso eu faço da mesma maneira que eu faço com o atleta. Você vai promovendo essas fases de treinamentos, treinando essas capacidades, usando os movimentos ali. Porque não adianta colocar o WOD todo dia, os benchmarks do CrossFit todo dia e esperar que aquilo me dá resultado. Me dá no começo e às vezes o cara não está nem tão preparado para isso, com a estrutura esquelética, musculoesquelética preparada. Às vezes o cara consegue para o momento, melhora um pouco o condicionamento, mas gera lesão. Sim. E, Você então, esse é o acabou problema. de me responder uma coisa que estava aqui matutando na minha cabeça. Porque, como eu te falei aqui em off, né? Eu conheço muito pouco de CrossFit, fiz poucas vezes. E sou meio apaixonada aí pelo meio, pelo fisiculturismo e tudo mais. E aí, uma coisa que sempre me intrigou foi isso. Como que vocês conseguiam administrar a parte de repouso? Porque, para nós sabemos o quanto é importante a fase de recuperação, né, dentro do fisiculturismo. Então, a gente cicla aí todos os treinos, não treina a mesma musculatura 2 vezes, 2 dias seguidos. E aí eu ficava pensando, poxa vida, mas como é que eles conseguem fazer isso? É um Você acabou de bloqueio responder. que a gente tem, assim, o pessoal vem com a cultura do fisiculturismo pra gente, o que é enraizado na academia, que é muito fácil, porque pensa assim, o fisiculturismo é uma modalidade só, é só o levantamento de peso lá com a resistência muscular. Então é muito fácil de administrar isso, uma capacidade fisiológica ali. Uma coisa só, né? Agora o CrossFit, mexe... Desculpa. Não, problema. Mexe potência, mexe um pouco de forças, adaptação, como falei para você, às vezes mais periférica, outros mais central. E depois tem um trabalho metabólico, tudo junto. Então são 3 coisas que eu tenho que administrar e planejar isso ao mesmo tempo. Sim. Daí a gente entra pelo estímulo fisiológico. Se eu treino um treino muito forte, um treino intenso. Eu falei que tem 3 zonas, não falei para vocês? O WOD está naquela zona. Imagine um WOD de CrossFit que demora 5 minutos. Uma Fran. Eu sei que você não deve conhecer. A Fran é barra e o thruster. Um agachamento empurrando a barra sobre a cabeça. Mas quem for do CrossFit, acho que vai entender. Com certeza. 5 minutos é muito forte, muito extremo. Os caras fizer para valer. Se eu falar isso para você e pedir para você correr 5 quilômetros numa intensidade bem devagar, você falar o que é mais intenso para você? O cara vai me falar que o primeiro é mais intenso, que durou só 5 minutos. O outro, o cara conseguiu respirar, não cansou tanto, terminou 5K e falou, eu correria mais 2. Né? Só que fisiologicamente, o desgaste que ele teve no sistema vegetativo dele foi muito maior na corrida. Toda hora que eu tô tendo contração muscular, tudo que eu tenho que mover, eu tenho contração muscular. Então eu tive um desgaste fisiológico muito grande. Então esse treino, que foi de longa duração em baixa intensidade, me promoveu um desgaste que eu demoro mais tempo para recuperar do que o outro. Então eu consigo talvez fazer um treino de 5 minutos muito pesado hoje, que eu saio caindo no chão e reproduzir isso à noite ou de manhã no outro dia. Perfeito. Esse outro treino eu vou precisar de 3, 4 dias para mais ou menos que você treina na musculação, porque os caras vão até o limite daquela musculatura que eu preciso de muito tempo para recuperar. Até tem estudo na musculação que se eu distribuir esse mesmo volume semanal todo dia, eu treino a perna todo dia. Se eu fiz lá, por exemplo, 40 séries de perna na segunda-feira, e se eu fizer 40 séries distribuídas na semana, treinando lá todo dia, eu tenho o mesmo efeito. Perfeito. E geralmente o cara não tem a carga residual, aquela dor muscular que ela tem quando treina tudo num dia só. Então tem o mesmo efeito, tem que estar distribuído na semana. Agora, como que eu vou administrar isso? Vai depender dessas estratégias. Sim. Então, no CrossFit eu tenho que entender um pouco disso aí, entender do qual foi o impacto fisiológico daquele estímulo que eu te dei e quanto tempo eu vou descansar. Dá para treinar todo dia se o cara que está ali montando está controlando isso daí. Se não está, como eu falei ali atrás, se for ferro e fogo na alta intensidade,
uma hora você vai bater no muro, vai machucar. Tem que ouvir os orientadores, né? Tem que ouvir os professores, os coaches. E às vezes as pessoas são muito resistentes. Sim. Agora, tem uma pergunta, mudando um pouco de assunto. Queria ficar Última 3 horas aqui. Última pergunta. Tem muita mulher, acho que a adesão tá sendo cada vez maior, né? Das mulheres dentro do CrossFit. Eu fico muito feliz com isso, nós, né? É um esporte maravilhoso. Mas, assim, a mulher ela tem a questão hormonal. Né? Tem a influência do ciclo hormonal e, pelo menos nós todas sentimos muita diferença na nossa performance, independente do esporte. Como que você enxerga, na sua prática também, essa influência do ciclo hormonal na mulher atleta? Bom, vamos lá. Vamos entender primeiro essas fases do ciclo hormonal, né? Tem a fase folicular, fase ovulatória e fase luta. Me corrija se estiver errado, tá, galera? Por favor. Geralmente a fase folicular é quando a gente tem no primeiro momento que você começa a menstruar. Daí, né? E esse período você começa a produzir um pouquinho de LSH, folículo estimulante, que pode produzir muito estradiol e estrogênio. E é um momento excelente para treinar força. Principalmente no último dia da menstruação em diante. Você está com o estradiol bem alto, estrogênio bem alto, aumenta também um pouquinho da testosterona junto com o estrogênio, a progesterona está lá embaixo. E é o momento ideal para treinar força. Né? Então, geralmente, atleta é muito interessante que saiba disso. Daí, beleza. Esse período, se você focar seus treinos de força ali, mais carga, mais intenso, excelente. Aí entra o período ovulatório, onde começa o estradiol a baixar, o estrogênio a baixar, aumentar a progesterona, mas ainda ele é predominante. Ainda dá para treinar força, talvez você não desempenha tão na fase anterior, mas ainda dá para manter treino de força. Aí entra no outro período lúteo. Nesse período, o LH começa a ficar mais alto, começa a produzir mais progesterona, é onde vem irritabilidade, TPM, fadiga, dor, é o momento que a mulher não quer treinar. Né? Um momentinho que todos os homens sabem como que é. Ele está bem animado, está bem feliz nesse momento. É ótimo você pedir alguma coisa para a mulher nesse momento. É ótimo. Ótimo, maravilhoso. Daí, nesse momento, seria interessante que você treinasse mais leve, se mantivesse treinando. Tem diversos benefícios, você está se mantendo contraído, até para melhorar a TPM. Sim. Mas você entende que ali você não vai performar da melhor maneira. Daí, agora tem outra coisa. Muita mulher, isso eu falo de outros esportes, tem vergonha, porque a maioria dos treinadores, coaches, são homens. E às vezes a mulher tem vergonha de falar isso pro homem, não fala. E às vezes o cara também não entende sobre isso. Se ele entender, ele começa a direcionar melhor o treino. Perfeito. Agora, beleza, vamos trazer para a realidade do boxe. Vamos falar dos alunos da classe geral. Não tem como administrar isso de muita gente. Sim. Eu tenho como eu entender. Daí você está dando a aula, começa a falar, puta, professor, eu não... Desculpa os palavreados, não estou muito acostumado. É tranquilo. Pode ficar tranquilo, aqui sem censura. Então, chega o professor, não tô legal, tô mal. Falo, como é que você tá? Então, a pessoa comenta com você. Às vezes sente a vontade de comentar, daí você entende. Fala, tranquilo, dá seu melhor para hoje. Você acaba conduzindo ali, entendendo, fazendo que esteja normal. Você pode até explicar para ela que é uma fase que ela realmente vai se sentir assim e que tá tudo bem, mas se mantém ativa. E períodos que você entendendo isso, você consegue estimular mais. Você está se sentindo bem? Então bota mais peso aí hoje, vamos conseguir. Tô vendo que você está fazendo um movimento rápido, veloz, né? E mulher por si só também é mais resistente à dor. Sim. Então uma carga que um homem faz 10, 12 repetições, a mulher faz 12, 15 repetições, o percentual de carga é relativo para cada um. Então a mulher é mais resistente que o homem, então ela consegue um pouquinho mais, geralmente nessas fases. Então, isso é uma cultura. Mas, mais uma vez, no boxe, você não tem como interpretar e entender. E mostrar para ela que está tudo normal. E na competição, com os atletas? Bom, quando eu fui muito resistente a fazer planilhas online. Por muito tempo. Acho que da galera que faz, assim, da minha área, do CrossFit, assim, mais antigo, eu fui o último a fazer. Quando vinha até mim, eu mandava para o Júnior, procura o Júnior, que já fazia antes de mim, porque eu gostava de muito estar próximo da pessoa, uma forma de controle. Principalmente, eu gosto muito de perguntar, aí, como é que você está? Né? A pessoa me fala. Em cima disso, você vai tendo. Né? Até a OMS, a American College of Sports Medicine, fala muito sobre isso também. É uma forma de você avaliar. Você perguntar como você está. Claro. Né? Não só teste, avaliação. Então, a pessoa conta desse período menstrual, daí você fala, poxa, é normal, vamos fazer isso. Mesmo que eu tenha a programação lá já pronta, engessada,
E eu ajusto. Falo, ó, tira a carga hoje, vai até aqui, vamos reduzir o volume, que você está nesse período lute, não vai ser legal, e vamos seguir essa semana. Na semana que vem a gente aumenta a carga. Ah, mas semana que vem é deload, não tem problema. Segura mais uma semana, pega na outra. Né? É tranquilo, você vai controlando isso daí, entendendo. Até a Mônica me fez essa pergunta, ela estava tudo, como é que você está? Ela me explicou, eu falei, normal, segue o jogo assim. E outras coisas eu tenho que também, às vezes, induzir elas a puxar um pouquinho mais em cada fase. Eu entendo a fase que ela está, mas eu não passo a mão na cabeça falando, não, então tudo bem, não treina não. Vai lá e dá o seu melhor, faz o seu melhor, seja qual for o seu melhor para hoje. Porque vai coincidir dia de cair numa competição, que ela vai estar nesses dias. É isso que eu ia falar, não tem que se virar. É igual você tem que tirar o melhor os atletas que correm meio-dia, você passa na Presidente Vargas aqui em Ribeirão Preto, um sol horroroso, ou lá no Alphaville, o pessoal torrando de sol e o pessoal lá correndo. Você olha e fala, meu Deus, as pessoas vão morrer frita. Mas tem que fazer isso para se adaptando para criar adaptação, claro. É a mesma coisa para a mulher no círculo hormonal. Ela tem que saber o que fazer nessas situações, né? Como se proteger e como adaptar. Com a sua orientação ao longo de um ano, ela vai ter essa... Vai ter essa Com essa certeza, vivência. Então, né? eu tenho que estimular ela a ter essa resiliência. Vamos lá, vamos assim mesmo, do jeito que tá, dependendo do período que você tá. Eu entendo. Eu sei que ela não vai responder o que eu queria que ela respondesse naquele dia, se for um dia de pancada mesmo. Mas eu entendo, mas que ela deu o melhor dela. Sim. Que ela tire alguma coisa dali. E que isso ela tenha resiliência quando ela se deparar com isso numa competição, que ela vai ter que passar por isso. Sim, com certeza. Então, geralmente a gente segue. Ninguém vai mudar a data do campeonato para ajustar o seu ciclo, né? Quando você consegue ficar mais reduzido, com um número menor de pessoas, talvez naquelas primeiras fases do que eu falei de hipertrofia, depois de força máxima, e você ficar mais atento para isso, você consegue extrair um pouco mais do seu atleta. Mas no período de transição específico e transição, lá você tem que fazer ela aguentar isso aí, porque vai acontecer na competição. Pode acontecer. Sim. Eu falei para você que a gente foi no Campeonato Sul-Americano, Copa Sul, a gente ficou em segundo, classificamos pro Games lá. As duas nossas atletas ficou menstruada no meio da competição. Então, ou seja, ela estava saindo da fase lútea para a fase... Eu falei que a menstruação, a fase folicular é boa, mas os primeiros dias não são bons. E são 2 dias de competições. Ela ficou... sexta-feira, no sábado, ela me fica assim. Eu já não estava na melhor fase delas. Mas competiram super bem, deram o melhor, foram excelentes. Se fosse analisar a performance dela comparada aos treinos dela, foi muito boa. Né? Então, você tem que ter essa resiliência, tem que passar por isso. Tem nervosismo também, né? Porque muita mulher adianta ou atrasa a menstruação, faz toda uma complicação hormonal pela parte emocional. Tá chegando perto do campeonato, às vezes isso pode atrapalhar, pode... E às vezes a ignorância é uma bênção. Às vezes eu nem fico falando o que eu tô falando para vocês assim, para elas, eu entendo, elas falam para mim, eu entendo. Falam, porque você tá num período assim, esse período aqui, essa fase luta, não falo. Porque se eu falo isso, ela já entra, puta, eu tô nessa fase que eu não treino bem. E ferrou. Você sugestiona. Então, calma aí, vamos cortar, eu não vou postar nada disso. Não, pode postar. É importante. É importante saber. Tem a ignorância dos dois lados também. Porque às vezes... às vezes não, né? Nós, como a gente tá do outro lado, como nutricionistas, a gente também tem expectativas em cima dos nossos pacientes. Não tem como dizer que não. Porque é um trabalho conjunto. Então, o coach, ele também tem uma expectativa em cima do atleta. Se ele não tiver essa flexibilidade de entender, às vezes é aí que acontece uma quebra de confiança entre coach e atleta. Porque você fala, pô, mas o cara não me compreendeu. Tipo assim, é um profissional da saúde, ele não sabe que tem coisas que são incontroláveis? Porque... Só para nós, e eu acho que para usuários de anabolizante, que entendem a oscilação de humor. Não, vamos falar a verdade. É muito grave. E você realmente não consegue ter controle. E para quem é muito controladorista, é extremamente estressante, porque você fala, poxa vida, eu não quero sentir isso, eu não quero passar. Mas aí fica pior ainda, que fica irritado, piora a cabeça. Você fica irritado por estar irritado. Você fica ansioso por estar ansioso. Esse é o mundo das mulheres. É complicado. Então, o coach tem que ter... Também acho que é o cara que vai te pôr pra frente, que vai falar, opa... Vambora, não importa. Somos humanos, né? A gente tem que reconhecer que precisa de ajuda. Você tem que ter esse bate-a-sopra aí, pra não quebrar a confiança com o atleta também. Galera,
tô muito triste. Eu também. Olha, hoje foi a primeira vez que eu não cortei a conversa. Foi eu hoje, Porque eu sou hein? metódica com o tempo e eu tô vendo o tempo passar ali e tô assim, ó. Olha aqui, se foi deixar bom tempo, rodar já, aqui, foi bastante, Já. tem um monte de pergunta, mas quem sabe a Mas gente tudo bem, volte a ano gente que faz vem. a parte conta. 2 com ele. Eu também acho. Nossa. Na verdade, tem... Super à disposição. Ah, Aquela plaquinha no ar que não darei mancada com vocês de novo. É bom, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Até- Tá gravado. eu nem vou lá treinar no CrossFit Ribeirão, não. Depois de tudo isso, meu Deus do céu, eu vou voltar lá. Por Vou favor. Nossa Senhora. É. Armando, muito obrigada por participar, por aceitar, por trazer toda a sua experiência e conhecimento aqui. Foi muito importante para nós, para quem está Muito legal assistindo, para os seus alunos também. Tenho certeza que eles vão amar. Estão todos ansiosos. Quando vai sair? Quando vai sair? Calma. Volte mesmo. Estamos muito, muito felizes. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Obrigado eu quero parabenizar vocês pelo Obrigada. trabalho excelente que a gente comentou, essa informação que você está levando, a gente está precisando disso. Sim. Fico feliz se eu atingir a expectativa de vocês, né, do pessoal que segue o canal, e vou estar sempre à disposição de vocês aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu agradeço. Obrigadão. Bom, Ficamos depois por de aqui. tudo isso, ficamos por aqui. A gente tem que agradecer nossos patrocinadores que fazem esse conhecimento aparecer por aqui. É isso mesmo. Né, para enriquecer vocês de conteúdos muito bons. Temos que agradecer a Avocado, que traz toda a estrutura, toda a direção, organização, nos ajuda demais. A Body Shopping também, que está muito presente Muito, no sempre CrossFit. com a gente, sempre com a gente. Suplementos, ajudando Isso. no complemento alimentar. Né, É isso mesmo. Além das Du, que faz a nossa produção dos looks, a Letícia Spagnoli, que faz a nossa beleza, nosso cabelo. Além disso, a Madame Lavande, né, com os pijamas incríveis. Qualquer dia a gente vai vir gravar aqui de pijama pra vocês verdade. Eu vou vir verem. de pijama super confortável. Calma que veio muita coisa por aí ainda. E eu gostaria mais uma vez de pedir pra vocês se inscreverem no canal. Por favor, para aí um Sim. pouquinho. Clica aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque eu tenho certeza que tem muito... Se você não faz CrossFit, mas você adorou esse conteúdo, eu tenho certeza que você adorou, não tem como não ter... Compartilha com seu colega, os crossfiteiros. A gente sabe que essa comunidade é forte, Opa. é quase uma religião. Demais. E se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Se você tem interesse em saber sobre um conteúdo específico, também estamos à disposição para te atender. É isso aí. Estamos de frente com as Nutris.